Olá, hoje, 3 de junho, terça-feira, a Comissão de Cultura recebe representantes da Associação União Junina ES para debater sobre arte e cultura. Acompanhe os trabalhos. Boa tarde a todos, todas, todes. Eu quero cumprimentar meus dois colegas de comissão, ao público que nos acompanha pelas redes e pelas plataformas digitais dessa casa. Havendo um número legal, declaro abertos os trabalhos da comissão de acordo com o artigo 75 do Regimento Interno. Nos termos do parágrafo 4º e 5º do artigo 97 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da reunião anterior, que encontra-se disponibilizada nos e-mails das senhoras deputadas e dos senhores deputados. Indago se algum deputado deseja retificá-la. Não, estou tranquilo. Não havendo, coloco em votação. Como voto o deputado Sérgio Meneghelli. Sem retificação. Como voto o deputado Toninho da Emater. Com a relatora. Eu também voto, então, a ata está aprovada. Eu solicito agora que a servidora Lena Cogo proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. Correspondência do Espaço Telema, convidando para a sessão de abertura da 14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos no Telema. O evento ocorreu no dia 27 de maio e a comissão esteve presente através da sua assessoria. Ciente, o servidor Moisés Espadetti se fez presente no referido evento. Parabenizo o Espaço Cultural pela importante realização. Telema sempre está, praticamente toda semana, produzindo muita cultura, muita mesmo. Então, a nossa querida amiga merece nosso apoio, nossos parabéns pelo trabalho que desenvolve ali, junto àquele espaço cultural no centro de Vitória. Correspondência do diretor-geral do IFES, Campus Piúma, professor Marcelo Fantini Polese, e do prefeito municipal de Piúma, senhor Paulo Celso Cola Pereira, convidando para participar da 3ª Flipil, Festa Literária de Piúma, que ocorreu de 29 a 31 de maio no IFES Campus Piúma. Ciente, a servidora Lena Cogo se fez presente no referido evento. Parabenizo o IFES Campus Piúma pela realização desse evento de grande importância cultural. E, assim, eu tenho um carinho muito grande por todos os IFES, mas especialmente pelo de Piúma, que foi objeto de uma emenda minha para a sua construção. Até recentemente o pessoal falava que era o filho da Irine. Então, tenho um carinho muito especial, parabenizo o campus e os seus dirigentes pela realização desse evento. Correspondência do prefeito municipal de Mimoso do Sul, senhor Peter Nogueira da Costa, convidando para o 26º Festival de Inverno de Sanfona e Viola de São Pedro do Itabapuana, que acontecerá nos dias 24 a 27 de julho de 2025. Ciente, a Secretaria da Comissão para Providências, e eu, assim, aproveito aqui para falar com os meus colegas que essas agendas estão todas disponibilizadas, e eu vou pedir aos assessores da comissão que reforcem junto aos gabinetes, na hipótese de alguém querer, um de vocês quiserem participar, e outros deputados dessa comissão quiserem participar dos eventos,
é muito importante que a nossa comissão esteja representada. Então, eu solicito que os gabinetes recebam a agenda e, se pudermos, eu espero estarmos os 3, pelo menos, lá na festa de São Pedro. Ofício 07 de 2025 da senhora Adélia Pestana Pinheiro Barros, coordenadora presidenta da Associação Cultural Congo de Regência, convidando para o 33º Encontro de Bandas de Congo de Regência, que acontecerá nos dias 5 a 8 de junho, na Vila de Regência Augusta, no município de Linhares. Ixi, a folha agarrou. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências. Correspondência do senhor Rogério Borges de Oliveira, convidando para o UFES Jazz Festival. O evento acontecerá no Teatro Universitário Campus Goiabeiras, no auditório do prédio da Semune 4 e no Cine Metrópolis, com apresentações de shows gratuitos de 2 a 4 de junho de 2025. Nossa, queria participar de tudo. No caso, está acontecendo, né? Já abriu. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências, se algum dos deputados puderem estar presente, seria muito importante, porque eu estarei fora da Grande Vitória nesse período. Correspondência da senhora Adriana Bravin, convidando para o lançamento da 2ª edição do livro Negros do Espírito Santo, que conta com a participação das autoras Carla Osório, Adriana Bravin e Leonor Franco, de Araújo, no dia 10 de junho de 2025, das 19 às 21 horas, no Espaço Mosaico Fotogaleria. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências e também reforço, se algum deputado puder estar presente, é importante para a nossa comissão. Proposições recebidas. Projeto de lei número 231/2024. Autora, deputada Janete de Sá. Ementa. Cria a rota turística da torta capixaba no estado do Espírito Santo. Eu vou designar o deputado Sérgio Meneghelli para a relatoria. Projeto de lei 473/2023. Autor, deputado Dr. Bruno Rezende. Ementa. Acrescenta o item ao anexo 1 da Lei número 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Iguaçuí o título de capital simbólica do Espírito Santo no advento da sua data ou festa magna. Eu vou designar o deputado Toninho da Emater para a relatoria dessa matéria. Projeto de lei número 702/2023. Autor, deputado Adilce Espíndola. Ementa. Acrescenta item ao anexo 1 da Lei número 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Itarana, no dia 18 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Itarana, no dia 18 de abril de cada ano, o título de capital simbólica do Espírito Santo no advento da sua data ou festa magna. Vou designar o deputado Sérgio Meneghelli. Proposições distribuídas à senhora deputada e aos senhores deputados. Projeto de lei número 120/2024, autor, deputado Alain Ferreira. Ementa. Acrescenta item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Soretama o título de capital do café Conilon. Relator, deputado Toninho da Emater. Prazo do relator, 3/6 de 2025. Prazo da comissão, 10/5 de 2025. Eu pergunto ao deputado se ele está em condições de relatar. Não. Então, eu solicito que fique para a próxima reunião a relatoria dessa matéria. Tá. Proposição sobrestada.
não houve no período. Proposição, baixado de pauta, não houve no período. Agradeço e devolvo a palavra à deputada Irine Lopes. Obrigado, Lena. Nós vamos entrar agora na ordem do dia. Nós estamos recebendo aqui hoje, nesse colegiado, a diretoria da Associação União Junina Espírito Santo. Aqui tem que trocar de óculos, um é para um, outro é para outro. Para que os mesmos possam fazer a apresentação das atividades que acontecem no Estado e no Brasil e a necessidade de maior apoio e reconhecimento dessas atividades. Nós temos aqui o senhor Anselmo Rodrigues Seixas, bem-vindo, boa tarde, que é o presidente da Associação União Junina Espírito Santo, e a presença do senhor Robson Nascimento, diretor de Relações Públicas da Associação União Junina Espírito Santo e diretor do Conselho Fiscal. Eu pergunto se em 10 minutos é suficiente para o senhor fazer a fala. Seu Anselmo, é isso mesmo, não errei. Boa tarde a todos. Senhora presidente e a mesa, nós reivindicamos essa audiência porque realmente em nosso estado a gente tem muita dificuldade, principalmente com os grupos de quadrilha junina. Eu faço parte há 30 anos, sou marcador de quadrilha junina, entendeu? Temos um grande movimento aqui no estado e a gente vê totalmente em cada estado brasileiro que a gente viaja, né? A gente vê a movimentação da Assembleia, dos deputados federais, todos. E em nosso estado a gente não vê esse movimento de apoio. O apoio que eu digo não é o apoio que está lá na lei Rouanet, não é este apoio. O apoio que a gente recebe lá fora é totalmente diferente, entendeu? É um apoio realmente maciço de todos os deputados juntos, ajudando aquele evento. E nós temos evento direto, entendeu, em nosso estado, entendeu? Desde Guarapari, descendo, Anchieta, Piúma, temos quadrilha, entendeu, no nosso estado total. Então, o que a gente quer? A gente veio para fazer a reivindicação, que vocês também ouçam também um dos nossos representantes, que tem mais de 25 anos, o Alfredo, que é do Arraial do Pinga Fogo, entendeu? Para que vocês saibam realmente o sacrifício que nós passamos em nosso estado, entendeu? Então é isso, eu gostaria que a Comissão de Cultura, junto com os deputados da Casa, tá, elaborasse uma lei, tá, uma lei que venha nos ajudar, tá, a aprimorar melhor para ajudar aqui em nosso estado, entendeu? Para a gente crescer o movimento, entendeu? Porque o movimento no nosso estado, ela está lá embaixo, em vista de Nordeste, Sudeste, lá por lá de lá, Bahia, Tocantins. Vocês podem ver que quando os nossos deputados federais ficam de férias, tem aquele movimento, aquele período de junho, né? Todo mundo viaja para lá. Ninguém viaja para o nosso estado, entendeu? Então é isso, a gente quer que realmente a comissão agora de cultura nos dê todo o apoio total desta casa, entendeu? Porque a gente possa fazer um trabalho muito bonito e fazer o crescimento. Nós também, vou lembrar vocês, nós somos filiados da Confebrac, da Confederação Nacional de Quadrilha Junina. Tá bom? Era isso. Boa tarde, nobres deputados, Sérgio Meneghelli, Irine Lopes, Toninho Debater. A gente vem aqui solicitar, tocar no coração de vocês, porque eu tenho certeza absoluta que no passado, nem que seja na escola, vocês já dançaram uma quadrilha. Na hora que eu vi aquela música maravilhosa, o professor, a mãe do lado de fora. As escolas, a gente perdeu essa essência por causa de um período que a gente passou muito difícil para todo mundo, que foi o período do Covid. Isso afastou as famílias, afastou a cultura do povo. E, para deixar claro, que a gente é fazedor e fomentador da cultura.
Quando você, geralmente, quem está do outro lado, imagina que a gente está aqui só para pedir quadrilha. Não. O movimento de arraiá, ele é o ano inteiro. 70% das pessoas que estão nos arraiás, um faz teatro, outro faz capoeira, outro faz dança. Isso se perpetua durante o ano inteiro. A gente abre espaço para pessoas especiais dançar quadrilha. E, às vezes, os deputados, os prefeitos, os vereadores não conseguem enxergar o quanto isso é bonito. Eu marco há 30 anos. Eu consegui fazer casamento real de dançarinos. Perdemos pessoas por doenças do passado. E a gente está louco para voltar. Só que voltar não é tão fácil, é o que ele falou. Conseguir o apoio é a coisa mais difícil que tem. Quando uma prefeitura coloca o som, ela acha que é o suficiente. Mas ela não sabe a dificuldade que é de um marcador, de um presidente, permanecer com essas pessoas durante o ano inteiro. A troca, aquele que sai, aquele que falta. E a gente está ali. Para quê? Para fazer o povo sorrir, se divertir, ouvir aquela música de quadrilha gostosa que tem para fazer. Pudesse voltar no passado, né? Fazer fogueiras, colocar a batata doce, botar o aipim junto com o quentão. A gente está deixando a nossa essência se perder por falta de um pequeno apoio. Não é muito. A gente só queria que talvez essa nobre Casa de Leis, junto com vocês que estão dando essa oportunidade da nossa fala, pudesse criar uma lei que não precisasse de CNPJ, por exemplo, que fosse um MEI, para facilitar a vida dos quadrilheiros. E vocês podem ter certeza. Eu digo isso porque eu vivo isso há muitos anos. Na época de vereadores lá atrás, que hoje em dia você não vê isso mais, talvez só em pequenos municípios, você elegeu com 400 votos. Sabe quem elegeu o vereador? O arraiá de festa junina. Porque as eleições são 3 dias depois, praticamente. A festa junina ela vai junho, julho e agosto. A famosa festa agostina. Então, a gente precisa de vocês mesmo, que vocês possam entender que dançar quadrilha não é só dançar quadrilha. É socializar. É colocar as pessoas para participar. Mãe, pai e geral, a comunidade. Deixo minhas palavras aqui com vocês e que vocês possam entender que realmente o arraiá, ele não é só 3 meses. Ele se perpetua o ano inteiro. Tá bom? Muito obrigado. Eu pergunto se aquele é um vídeo que vocês querem exibir ou é só uma... Essas são vestimentas dos arraiás, né? Só que a gente entende que, né, existe o arraiá de salão, existe o arraiá junino, o caipira e o junino, e o de salão. Seria bom se o som tivesse mais alto. Eu pergunto aqui aos meus colegas se eles querem usar da palavra para falar sobre esse assunto. Quero. Deputado Sérgio Meneghelli. Boa tarde a vocês. Em primeiro lugar, eu agradeço a presença de vocês, inclusive justamente, né, na época do evento, e dizer que eu acho que assim pode-se fazer lei se incentivar, por exemplo, um dinheiro público, CNPq, é como se a gente estivesse tratando o dinheiro público igual botasse no bolso da gente e gastasse como quer. Não é dessa forma. Realmente eu vou falar pelas linhas. Hoje as festas juninas, escolas, e os professores já ficam contando com o mês de junho, porque eles fazem festa e eles arrecadam dinheiro, porque já não existe festa junina mais de graça,
e lá é tudo vendido, e é quando a escola consegue um dinheiro extra para fazer, né, seja ela municipal, estadual, fazer aquilo justamente que o poder público não fez. Agora, eu sinto, por exemplo, na minha época, se quadrilha, a gente juntava a turma do bairro, a gente formava, né, cada um fazia isso, enfeitava. Então, essa tradição parece que foi morrendo, porque hoje se destaca, por exemplo, capital que eles falam do forró, fica disputando, é Campina Grande e Caruaru. Caruaru já começou o forró lá, agora já tem pré, né, para poder aproveitar. Agora, lá recebe, inclusive, turistas até internacionais, que eu pensava, quando falava em Caruaru, no sertão, no agreste de Pernambuco, achava que era uma cidade tipo tamanho de Colatina ou Guarapari. Não, é se comparar já com o tamanho da grande, de Vila Velha, tamanho de Cariacica. Serra não, porque lá não tem 500 mil habitantes ainda não. Mas tem muita cidade, então eles juntam. E essa tradição realmente, que você vê que forró, essas coisas, nasceram lá. E a gente consegue adaptar. Lá em Colatina, por exemplo, teve um ano que uma escola fez festa junina estilo nordestino. Foi fazer estilo gaúcho, não deu certo, porque os trajes já é outro, lá é tchê, é o bombacho, né? São coisas assim, totalmente. O que falta, que eu acho que, é claro, o poder público é um incentivo, né? Por exemplo, nós, quando estávamos na prefeitura, a gente chegou por um ano fazer o festival de quadrilha, mas ninguém se inscreveu, a não ser as escolas, e nós pedimos que a gente ia passar vergonha, porque eles tinham aquele, mas já levei meu filho já dançou. Aí o que eu fiz uma vez? Fiz em agosto, para aproveitar as escolas que já tinha. Agora, a gente vê esse tipo de festa popular realmente, vai mudando de estado para estado, né? Você vê que o Espírito Santo, nós aqui, nós somos meio pobres em termos de folclore. Futebol, aqui você pergunta um capixaba qual o time dele, parece que está no Rio de Janeiro. Se o Flamengo ou o Vasco vir jogar com um time aqui e disputar o Campeonato Brasileiro, quem mora em Vitória vai torcer para o time do Rio. Quer dizer, porque também nós não temos time ainda que se criou uma torcida. É só um exemplo. Porque eu vejo muito a participação popular, a vontade. É claro que agora, por exemplo, lá em Colatina, a Secretaria de Cultura falou que já está organizando um festival, uma noite de quadrilha, na nossa área verde, onde acontecem os eventos. Aqui eu acho que também, por exemplo, aqui tem a festa de São Pedro, mas é de um bairro, não é isso? Não, é mais religiosa do que a festa junina. Mas seria interessante que, como o prefeito faz esse festival de gastronomia, faz festival disso, de caranguejo, de muqueca, faça um festival junino. Mas isso tem que partir de uma prefeitura ou até mesmo do governo do Estado. Agora, para ter o dinheiro público, segundo eu entendo, que eu já fui gestor, é preciso, não pode abrir mão de documentação. Mesmo exigindo a documentação, às vezes se cria obstáculo nas prestações de contas. Só uma parte, Vossa Excelência. Esse comentário que o senhor fez no passado, só por uma questão de informação. Existia a ASCA, a Associação Capixaba dos Arraiás. Essa associação tinha o Arraiá da Cidade, que trazia 30 quadrilhas espalhadas. Lotava o centro de Vitória, o Arraiá da Cidade. Infelizmente, por falta do poder público participar, ombrear, se perdeu. Porque os quadrilheiros, todos que estão aqui, você pode ter certeza, eles se dedicam ao máximo a colocar as pessoas na rua. Quanto à questão de arraiar nas escolas, eu moro em Viana. Em Viana eu tenho essa mesma dificuldade com o prefeito Anderson Bueno, infelizmente. As escolas sempre fazem os arraiais, mas elas não conseguem dançar à noite. Nós, por exemplo, fazemos quadrilha, não tem idade. Eu faço a pinga-fogo, né, que é a pingo de gente, e depois a pingo de gente, depois a pinga-fogo, que aí não tem idade para pinga-fogo. E a pingo de gente são as criancinhas, que o pai que está dançando na outra, bota o filhinho lá de 6, 7 anos para dançar.
Então, assim, a Irini, eu tenho certeza absoluta que você lembra do Arraiá da cidade de Vitória. Tenho certeza absoluta. Ponto, olha que maravilha. Aqui em Vitória tem algum bairro sem ser escola, que organiza uma festa junina? Todos. Porque sábado lá em Colatina, a EJC, que é da igreja de um bairro lá, Vila Lenina, eles fizeram um arraio popular que atraiu a multidão, porque foi em praça pública, não precisava pagar para entrar. Quem quisesse gastar, gastava nas barraquinhas, né? As crianças gostam da pescaria, do joguinho de argola. Isso tudo faz parte da... Na minha época, eu conhecia esses tipos de jogo em festa junina, né? Acertar a boca do palhaço, até botar ciganas para ler a sorte, tudo assim. A gente fazia... Agora, era sempre as escolas que faziam. Bairro, eu me lembro que eu era criança, que uma vez só que juntou cada morador... Mas sempre que tinha que ter um que gastava mais, um líder, né? Porque aí o povo vai. É o tal negócio, gente. Se fizer, o povo vai. Se o poder público organizar em qualquer cidade um sábado, né, onde que tem a área de lazer, que as pessoas começam a falar o ponte da balada, esteja certo que vai. Agora, isso também não é difícil. Agora, é preciso também que eu sinto que nós aqui, quando se for comparar a quadrilha nossa com as escolas, com Caruaru, Campina, com Pernambuco, porque isso lá a criança já nasce dançando quadrilha. É uma coisa típica deles lá que a gente, acho que exporta, né? Porque aqui quadrilha começou só a comemorar Dia dos Santos, das festas juninas, São Santo Antônio, São Pedro e São João. Fazia fogueira, em torno da fogueira se fazia a festa junina, que eu acho muito interessante, que é uma festa que pode fazer a fantasia bonita, como eu vejo estilizada, mas para mim a verdadeira quadrilha mesmo que eu gosto é a moda caipira, é a roupa remendada, é a bandeirola, é o chapéu de palha e o vestido rodado, né? É a narriê, a lavantu e vai por aí. Deputado, passando para o senhor, nós há 20 anos atrás, tá? Muito tempo nós começamos a dançar, né, Alfredo? No Sambão do Povo, a grande festa nossa, aqui na capital. E nós tivemos um grande apoio, na época, era o prefeito Vitor Boaz, ele fez um aditivo, foi quando ele começou a nos ajudar, entendeu? E nesse trabalho todo nós trouxemos até um show a nível nacional, tá? Patrocinado mesmo, nós buscamos patrocínio, entendeu? Trouxemos Rica e Rene, na época nossa, né, Alfredo? Então, quer dizer, a gente faz tudo para poder não deixar morrer, entendeu? A tradição. Então, por isso que nós pedimos essa audiência aos senhores, tá? Para levar, tá? No plenário, tá? Para levar para o plenário, tá? Explicar que realmente a gente precisa, entende? De um apoio realmente para os grupos. Nós temos muitos grupos, o estado todo tem grupo que dança quadrilha junina. E eles vêm todos. Quando a gente faz no Sambão do Povo, todo mundo vai para lá. Porque, veja bem, um gestor para fazer isso, ele não precisa nem de lei. Porque, por exemplo, quando ele faz o carnaval, quando ele ajuda as escolas de samba, ele prepara o sambódromo, quer dizer, ele já tem no orçamento dele, ele pode gastar aquele dinheiro com a estrutura com toda. Agora, quando repassa um dinheiro, aí é diferente. Mas não se faz uma quadrilha sem uma boa estrutura, né? Porque eu acho que o grupo... ele tem condições de formar por si, fazer a sua roupa, pode ter uma ajuda. Agora, eu quero dizer que, por exemplo, eu não preciso que um deputado faça lei para um prefeito fazer um arraiá. Isso depende, né, da forma dele, de como ele é ligado à cultura. E eu tenho certeza que tem alguns aí que fazem isso. Em Colatina já muitos fizeram, né? Não sei agora o novo prefeito, mas a secretária de Cultura falou que já vai ter um fim de semana que eles vão organizar uma festa junina, que é onde vão levar grupos. E, geralmente, eles convidam as escolas, né, e os distritos para irem participar. Então, aí, no caso, não precisa da interferência do deputado. O deputado pode o quê? Trabalhar junto ao prefeito. Vamos fazer um evento maior, vão juntar. Aí, sim... Agora, a gente fazer uma lei obrigando ao prefeito a interferência de poderes, e nós não podemos fazer nada que crie despesas. Não, então, eu entendo aqui o que ele falou, realmente, o Poder Legislativo não pode criar despesa nem para o Executivo Municipal, nem para o Estadual,
Mas vocês têm o poder dos prefeitos. De chegar ao prefeito que são alinhados com vocês e falar, gente, vamos fazer, vamos ajudar a Asca, vamos forçar a barra, vamos resgatar isso aí. Porque para resgatar mesmo depende do poder público. A gente faz a nossa parte, mas a gente precisa também que vocês... Vamos lá, vamos junto. Bom, eu vou passar a palavra para o deputado Toninho Demater, que está aqui ansioso. Já estou doido para entrar na roda, que eu sou quadrilheiro, eu danço quadrilha, então, só Serginho, você fala, então... Bom, eu sou suspeito que eu venho da região norte, né? E daqui 20 dias vai estar acontecendo o Arraiá da Pedra Furada em Pinheiro. E mais em frente, a Arraiá da Pedra Lascada em Pedro Canário. Lá a festa é típica de quadrilha. E lá tem pinga no jegue, lá tem tudo isso que você falou, Serginho. Mas eu pergunto primeiro, vocês disseram que é uma associação, mas ela não é associação estadual, não é isso? É estadual. É de reconhecimento público já estadual? Tá, tem um pedido. Então, acho que vocês estão dando os passos seguintes. Eu acho que no primeiro passo, a gente tem recebido muitos pedidos de associações para tornar de utilidade pública estadual. O Serginho tocou no ponto crucial. Às vezes a gente é demandado no nosso gabinete, é possível que quando chega na época de emenda parlamentar, lá em setembro, que algum deputado queira destinar para o município, onde ele tem mais a densidade eleitoral dele, para poder fazer, apoiar essa festa cultural, mas tem que ter a legalidade do recurso público. Então, o primeiro passo, vocês não tenham dúvida que vai contar com o apoio da nossa líder e presidente aqui, Irine, e que eu e Serginho vamos estar ombreados com ela. Isso aí vai, com certeza, vai passar e será aprovado de utilidade pública estadual. Aí nós começamos, com a sensibilidade que o nosso governo tem ainda nesse período, nós podemos, sim, inserir no calendário anual, que seja uma semana dessa festa cultural de quadrilha. Acho que nós podemos propor algo nesse tipo. Tá? Você tem uma comissão de vocês aí, essa comissão está ótima, com 20 pessoas, mas para sentar numa sala tem que suprimir, trazer umas 3 pessoas, e a gente sentar junto, né? Ele tem muita experiência com isso, já dançou muita quadrilha, está ativo ainda, Serginho, e a gente tem muita boa vontade. Eu fiquei 8 anos à frente de um município, tive a oportunidade de ser prefeito como Serginho, e eu já disse aqui, para quem não ouviu da outra vez, eu tive a oportunidade de criar a Secretaria de Cultura no meu município. Isso é difícil, às vezes os prefeitos fazem aquele trivial de Secretaria de Saúde, né, Serginho? Educação, esporte. Para os ignorantes, cultura é supérflua. Isso. E eu criei lá a Secretaria de Cultura, e hoje eu vinha andando agora com os 2 assessores ali, e tem uma situação que está regional lá, o Serginho e a Irine sabem bem, onde se fala que a carne de sol é de um município A, município B, e nós estamos dando uma entrada essa semana, aqui nessa casa, Irine, para aquele assunto que eu te falei, da gente criar lá a Rota da Carne de Sol com 5 municípios, e já saiu um hino da carne de sol. Um compositor da nossa região fez, já está ali até... Próxima sessão, aqui, se permitir, nós vamos rodar o hino aqui, que já contemplando 5 municípios. Então, quer dizer, fruto da união, de um diálogo coletivo. Então, uma comissão de vocês. A gente não vem aqui só no dia das sessões. A gente pode parar um pouquinho no gabinete lá da Irine, do Serginho, no meu, ouvir uma comissão de vocês e ouvir as demandas, então, e levar até o governo do Estado e a gente apresentar para os outros colegas e defender. Tá bom? Eu acho que é um encaminhamento que tem que ser mais ou menos nesse sentido. Ok? Eu gostaria de reafirmar aqui o que o deputado Sérgio falou. Nós não temos poder constitucional e também, até porque eu acho que não seria adequado, solicitar a suspensão da apresentação do CNPJ. Esse tipo de compromisso nós não podemos e não devemos assumir. Mas nós podemos assumir os compromissos que os 2 colegas aqui colocaram. Conversar com os prefeitos, conversar com o governador. Existe, tanto na PNAB quanto... A PNAB é a Lei Nacional de Políticas Públicas para a Cultura, quanto na lei estadual de revitalização da cultura popular. Então, assim, nossa comissão pode visitar o secretário Fabrício, conversar com ele, do ponto de vista estadual, que é a nossa área de atuação. O que não impede da gente conversar com os prefeitos,
né, sobre o fortalecimento das festas juninas, né? Eu não sou capixaba. Na minha infância, eu brinquei muito nas festas de junho, ora na escola, ora da paróquia, ora da associação de moradores. Então, assim, várias... E hora de pessoas, porque tem gente que gosta, e a família é grande. Naquele tempo as famílias eram enormes, né? Aí juntar filhos, netos, sobrinhos, cunhados, cunhadas, então eles aí já davam arraiar, né? Aí vinha o vizinho, aí vinha o outro vizinho, e ia se tornando uma tradição. Então, assim, nós estamos em momentos assim de desconstrução de muitas coisas que fazem parte da cultura popular, que nos forma, né? E nos apresenta, dá a nossa cara. Olha, o povo brasileiro é dessa forma, e os capixabas são brasileiros, então eles também são dessa forma. Então, é preciso... Essa comissão tem dado apoio, obviamente, às artes mais tradicionais, como a literatura, o teatro, a música, mas nós temos nos dedicado muito à cultura popular, porque essa anda meio escanteada. Nacionalmente, principalmente no período anterior ao atual governo do presidente Lula, onde até o Ministério da Cultura foi extinto. Vocês imaginam, pelo amor de Deus, um país rico culturalmente como o nosso, um dos primeiros atos foi a extinção do Ministério. Olha, assim, nós temos tantas expressões culturais, né? Então, nós temos as quadrilhas, nós temos o carnaval, nós temos o boi pintadinho, nós temos o bumba meu boi, nós temos a marujada, né? Nós temos aqui no Espírito Santo, então, a festa do Benedito é muito linda, a festa de São Benedito, porque ela atravessa meses, né? Pega o mastro, levanta o mastro, carrega o mastro, depois devolve o mastro. Então, assim, tudo tem a ver com a história, com fatos verdadeiros que depois foram poeticamente transformados em cultura. Então, eu acho que fica da nossa parte aqui, nós vamos encaminhar o pedido de vocês, e nós encaminharemos aqui as sugestões dos nossos dois colegas e agrego a sugestão de irmos conversar com o secretário estadual para que ele possa, essa coisa é muito forte, os prefeitos precisam de recursos, né? Então, assim, a liberação de recursos do governo estadual possa fazer parte do convencimento aos prefeitos de promoverem, né, darem estrutura e musculatura às festas que vocês mantêm com grande esforço pessoal. Então, podem contar conosco. Ficamos, então, combinados dessa forma, com esse encaminhamento. Os nossos assessores darão as devolutivas do que nós conseguimos aqui avançar. Eu queria agradecer, e só para finalizar, um povo que não conhece a sua cultura é um povo perdido. Isso aí. E aí vocês não vão deixar o povo se perder. De jeito nenhum. Valeu. Nós é que agradecemos de vocês trazerem esse tema aqui até a nossa comissão. Eu pergunto se os deputados querem fazer uso da palavra para algum informe, algum convite, algum comentário sobre qualquer questão relativo aí aos temas da nossa comissão. Encerrando, eu achei que foi muito produtiva, trouxe um assunto que há muito tempo, eu acho que foi a primeira vez que eu debati isso oficialmente, porque eu sou de uma época, eu mesmo
para comemorar aniversário, para ficar mais barato, fazia em termos juninos, porque comprava o chapéu, comprava a paçoca, a pipoca, fazia o quentão e o canjicão. Não se pensava nem em cerveja. E até hoje se pode fazer isso, porque eu me lembro quando era criança, nessa época, muita festa junina, o bolo era enfeitado com pipoca, que fica até mais barato que botar o glacê, qualquer coisa. Então, esse tipo de cultura também deve ser levado assim, porque a gente sabe que isso aqui mudou muito o comportamento dos jovens, né? Mudou muito. Hoje tem pessoas que não saem de casa para ficar no celular. Então, a gente tem que mostrar essa nova geração a alegria do passado, que se podia fazer de uma forma econômica e, ao mesmo tempo, né, que a gente aprendia. Né, porque eu nunca participei de uma festa junina no Nordeste, mas pelo que a gente vê através da TV, a gente vê que é uma coisa muito linda e que isso traz muito dinheiro também para o Nordeste. Imagina agora aquela região do Agreste Pernambucano, em Campinas, lá na Paraíba. Você não encontra hotel, você não encontra casa, você não encontra nada, porque ele já aluga um ano antes. E, infelizmente, nós capixaba ainda nós não temos, não é só em termos de festa junina, nós não temos uma cultura forte ainda, que parece que a única cultura que envolve todo o Estado aqui, pelo que eu vejo ainda, é a festa religiosa de Nossa Senhora da Penha e a tradição de comer a torta na época da Semana Santa. Fora isso, cada um né? Então, acho que é isso que falta o secretário de Cultura também, incentivar, chamar os professores das escolas estaduais, porque quadrilha parece que é só para a escola municipal, uma escola, né? Se bem que o IFES, o Instituto, a melhor de Colatina, que os adolescentes, os jovens gostam de ir, é do Instituto Federal, mas foi organizado pelos próprios alunos, não é pela direção do Instituto. É isso aí, mas parabéns, é uma coisa que parece assim fácil, mas não é, e ao mesmo tempo uma cultura leve que todos podem desfrutar dessa vida cultural, desse legado que deixaram para nós. Só isso. Obrigada, deputado Sérgio. Deputado Toninho. Não, sim, só em rápidas palavras. Primeiro é parabenizar a associação por vir dar à luz a esse assunto. Vocês iniciaram dizendo que no Nordeste é comum você ver os parlamentares participando, e nós, parlamentares, nós agimos em cima de demanda, nós somos demandados. Então, com certeza, se não teve nenhuma articulação até hoje, nós não fomos demandados sobre esse assunto. Mas, a partir do momento que fomos, você pode ter certeza que alguma coisa acontece. Se não muito, mas, né, Irine, acontece. Claro. Eu costumo sempre dizer, às vezes vocês estão lá no canto de vocês e a gente no nosso, são muitas demandas aqui, atividades diferentes, e hoje nós nos deparamos com essa. E, a partir de agora, como ela disse, nossos assessores, alguém vai dar resposta a vocês, e nós estamos à disposição para juntos, parlamentares, associação, irmos buscar, então, dar mais luz ainda a esse assunto, tá bom? Um abraço. Bom, eu quero dizer que eu tenho duas boas lembranças aqui do Espírito Santo sobre festas juninas. Quando eu vim morar aqui, a festa dos municípios era nesse período. E tinha uma grande... era muito... Ferreira, não é? Exatamente. Tinha grandes apresentações, era o ponto alto da festa dos municípios, era a apresentação das quadrilhas. E depois a Prefeitura de Vitória começou, de fato, com o Vitor Boas e acabou com o João Cosme. Começou no PT, acabou no PT. Foi uma coincidência que aí já era lá no Sambão do Povo, né? Mas aí já era não era mais do Estado. Então, vinha gente de outros municípios, mas não tantos. Mas era muito bonito, né? Era muito bonito. Então, nós faremos de tudo mesmo para que essa festa retome o brilho e o lugar que ela tem na cultura nacional e na história brasileira. Ela não nasceu do nada, ela tem a ver com a história do Brasil, foi trazida aqui por franceses e depois foi a portuguesada e depois foi
Foi abrasileirada, né? Então, tem uma tradição que tem as suas motivações. Então, parabéns para vocês, e nós estaremos juntos. Eu queria só falar duas coisas, muito rapidamente. A Festa da Palavra, que foi uma coisa grandiosa, fantástica. Eu espero contar aqui com o apoio dos colegas. Acho que a nossa comissão deveria fazer um evento e aproveitar toda a parte que foi gravada e fotografada e fazer uma mostra da Festa da Palavra, aqui na Assembleia. Né, e essa mostra ficar durante um tempo, a gente fazer a publicidade disso, e quem quiser vir, né, a gente pode fazer uma programação das mesas, das rodas de conversa, dos lançamentos, das palestras e do conjunto das apresentações culturais locais, né, os brincantes de Conceição da Barra e as bandas, os mestres. Então, assim, foi um momento muito, muito, muito rico, assim, um dos mais ricos culturalmente que eu já vi aqui no Estado. Então, se vocês estiverem de acordo, eu vou procurar os organizadores e solicitar o material para que a gente possa fazer a mostra. Então, eu tenho a concordância do deputado Sérgio. Com a relatora. Quem sou eu para ir contra a relatora? Com a relatora. Tudo certo. Legal. Então, a gente vai primeiro conversar com o deputado Marcelo Santos, porque nós vamos precisar do apoio da mesa diretora para poder fazer uma atividade dessa monta. Eu tenho certeza, ele é sensível e ele sempre está aí buscando ajudar as comissões funcionárias da melhor forma possível. A segunda questão no dia 19 de julho, é o centenário do nosso inesquecível Maurício de Oliveira. E eu não me lembro dessa casa ter feito nenhuma homenagem assim grande ao Maurício, né? Assim, às vezes uma comissão, mas eu penso em envolver a casa, assim, né? E nós podemos talvez fazer recitais, nós temos que pensar, mas seu microfone está desligado. É tipo um tributo, né? Você pode fazer até numa sessão solene. Exato. Convidar os músicos, familiares, aqueles que aprenderam, que hoje estão aí, né, nas escolas, porque só uma estátua e lembrar que Maurício, quer dizer, hoje você vê, eu tenho certeza, se fizer uma pesquisa numa escola, quem tem menos de 15 anos, talvez nem ouviu falar em Maurício de Oliveira ainda. Nunca ouviu, infelizmente. Né? Nós somos pobres de cultura nesse sentido. Exatamente. Então, assim, para quem tem... Nós precisamos quebrar essa visão de que o Espírito Santo não tem cultura, que nós vivemos, que nós estamos imprensados pela cultura do Rio, pela cultura da Bahia e pela cultura de Minas Gerais. Isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Nós temos expressões culturais e grandes artistas em todas as áreas. Em todas as áreas nós temos grandes nomes, né? Veja na literatura, só a Cachoeira de Itapemirim produziu uma série, mas fora de Itapemirim, de Cachoeira, nós temos no conjunto do Estado, nós temos as expressões culturais, nós temos maravilhosos músicos, compositores. O nosso carnaval não está devendo nada para ninguém, é de uma beleza ímpar. Nós temos aqui bailarinas, bailarinos, nós temos balés maravilhosos. Então, assim, juntando a cultura mais tradicional com a cultura popular, é de uma riqueza muito grande. E Maurício é um nome que
assim, Maurício de Oliveira é para a gente reverenciar. É para a gente reverenciar. Então, se vocês estiverem de acordo, nós vamos começar as primeiras tratativas com a casa. Depender da minha colaboração, deputada, eu faço questão, porque eu acho que, como se diz, é uma homenagem justa, justíssima que se faz. É o mínimo que se pode fazer a um artista que tanto engrandeceu a música aqui no Espírito Santo. E morreu tão pouco tempo e parece que já está esquecido. Infelizmente, essa é a realidade, né? Quem teve a oportunidade de conviver e conhecê-lo, eu tive essa honra, então me sinto aqui muito na obrigação, tanto pela cultura capixaba, quanto pela pessoa que Maurício foi. Toninho, quer falar alguma coisa? Tem concordância? Tem concordância, claro. Não sei, eu sou mais jovem, mas me lembro bem também. Não, você é bem mais jovem, mas muito mais jovem. Eu nos meus 15, você nos seus 18, mas nós pegamos bem jovem. Mas mesmo assim, Maurício foi do seu tempo. Aí é uma questão de oportunidade, né? Nem de idade, porque a gente vê crianças aí já, quando o pai e a mãe incentivam a cultura que eles já têm, que já conhecem, quando a gente vê adultos que nunca ouviu falar naquilo que a criança já está explicando. Então, aí não é idade, né? Rui Barbosa, que diz que mais experiência na vida não tem os que mais vivem, mas os que mais observam. Então, na cultura também, não é os que mais vivem, é os que mais realmente participam da vida cultural. Isso aí. Porque eu acho que a cultura é a essência da vida. Então, a vida, uma forma de manifestar a beleza da vida é através de atos culturais. Assim eu entendo que a cultura está para o nosso espírito, para a nossa alma, como o alimento está para o nosso corpo. Você hoje está filosófico, hein? Está muito chique você. Dormiu bem. Então, assim, nós conversaremos juntos com o presidente o dia que eu conseguir acertar uma agenda. Vamos fazê-lo de acordo com as agendas de vocês também, para nós conversarmos juntos sobre essa homenagem a Maurício de Oliveira. Bom, nada mais. Eu agradeço a presença de todas, todos e todes. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão e convido os meus pares para a próxima reunião, que será ordinária, no dia 17 de junho de 2025, às 13h30, no plenário Rui Barbosa. Está encerrada a sessão. Qual dia, deputada? Dia 17. Está encerrada a sessão. Não, foi exato. Entrevista aqui, na TV local, né? A gente fala. Não pode ir.